Fala galera, beleza? Antes de começar, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário, que é muito importante. Assim mais pessoas vão conhecer nosso conteúdo, assim mais pessoas vão conhecer o pensamento crítico. E vamos colocar um vídeo do professor Sabino explicando o que é consenso acadêmico, as críticas. Porque o que é o consenso acadêmico? O consenso acadêmico é quando existe uma concordância entre a maioria. Então, no que a maioria concorda, isso chama-se consenso acadêmico. Quer dizer que todos concordam? Não, não é todos. Acontece. Possa ser exemplo, vamos colocar, da academia brasileira, academia de letras, ou até mesmo instituições, faculdades, ou até mesmo associações ou comitê. Eu vou para a parte mais da minha área, que é o comitê. Quando você lida com a crítica textual, com as variações, com as variantes existentes, tanto na Bíblia grega quanto na Bíblia hebraica, que nós vamos fazer a crítica textual, de vocábulos que podem estar inseridos ou não na Bíblia, que mudam o sentido ou não, isso nós trabalhamos com o consenso acadêmico. Tanto que o texto padronizado, numa edição crítica, tanto em hebraico quanto grego, vem de um consenso acadêmico, que nós chamamos de comitê. Isso não quer dizer que todos concordaram com aquilo, mas a maioria do comitê decidiu que sim, que era melhor um texto curto, ou um texto alongado, um texto harmonizado, um texto não harmonizado. Então você tem aí chamado de consenso acadêmico. É o que a maioria decidiu como um padrão. Isso seria o consenso acadêmico. Isso não quer dizer que outros não divergiram. Só que, infelizmente, foram poucos que divergiram. Então, o consenso acadêmico é aquilo que a maioria decidiu como padronizado ou como padrão, como normativo, como regra, e assim sucessivamente. Revisão em pares é você passar por a revisão de outra pessoa antes da publicação. Isso é revisão em pares. Entende? É diferente, ó. Revisão em pares, o que é revisão em pares? Exemplo, vou publicar minha obra, certo? Certo. Vou publicar. Aí eu vou dar a minha obra para outras pessoas analisarem antes de publicar. Isso é uma revisão em pares. Entende? Aí a pessoa pode dar credibilidade ou não credibilidade. Ele pode assinar ou não assinar. Então é revisão em pares. Geralmente, quando você vai fazer a publicação de um artigo científico, antes de publicar o artigo, antes de existir o DOI ali publicado bonitinho, dependendo, passa por revisão em pares. Revisão em pares existe no meio acadêmico. Sabe do consenso acadêmico? Revisão em pares está coligado ao consenso acadêmico, tá? Então, por que você entra no consenso acadêmico? É uma revisão em pares. As pessoas estão discutindo se há probabilidade, falando da área de humanas, tá? A área de humanas você fala de probabilidade, você não fala de exatidão. Exatidão é a área de biológicas e exatas. Mesmo assim, existe revisão em pares. É muito difícil falar de impossível quando a gente fala de reconstrução histórica, mas é das coisas mais improváveis, das mais impossíveis, acreditar que Jesus Cristo não existiu historicamente. Que jornada, né? São termos e artigos científicos produzidos, pode ser na área de humanas, que existe revisão em pares. Os meus livros, antes de serem publicados, eu passei na mão de especialistas da área para ver o que eles diziam e o que eles não diziam. Eu tenho artigo científico produzido em revistas de artigos científicos, teológicos. Passo por uma comissão. Galera, eu tô colocando esse corte, esse pedaço aqui, porque eu fui pegar análise sobre o consenso acadêmico e olha o que esse cidadão fala do próprio Richard Carrier. Quem é você na fila do pão, meu amigo? Vamos lá, ouve aí e vocês colocam suas próprias conclusões. Quem realmente tá certo na análise do Jesus mito? Leitura em livros de filosofia analítica e história do Richard Carey. E ali foi realmente onde eu cheguei à conclusão que o Richard Carey é doente mental, tá? Doente mental. O cara é louco, tá? Não tô falando que é o Antônio. Que é... Também Rafael Lataster, né? Que ele vai aqui fazer também um livro, ó, Questioning the Historicity of Jesus, questionando a historicidade de Jesus, que também é um livro revisado por pares, também é um livro acadêmico. Nossa, pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Isso aí já é... pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí não. Cara, esse livro não é revisado por pares. Bom, primeiro que não tem como um livro ser revisado por pares. Primeiro que não tem como um livro ser revisado por pares. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Porque revisão por pares é feita às cegas. E os livros, como são publicados com jogo comercial, todas as constituições
de todos os governos do Ocidente inteiro proíbe anonimato para publicação disso. Você pode ter um pseudônimo. Vou te dar um exemplo aqui. Já que você falou de revisão em pares, deixa eu ver se eu encontro aqui o artigo. Não, perfeito. Mais ou menos do que aqui, quer ver? Deixa eu achar um artigo meu aqui. Bom demais, sem Matheus. Só acrescentar mais uma coisa aí, Shaolin. Sobre a revisão de pares aí, só para acrescentar, que o Sabino começou. Vou te dar um exemplo aqui. É um artigo que a gente publicou lá no UFMG sobre exercício de função vocal para professores. Na área da saúde, não, todas as áreas tem, né? Mas na área da saúde isso é bem sério, porque existe uma coisa chamada viés de confirmação. Quando você trabalha muito tempo com algo, você tende a ficar enviesado com aquilo ali, porque você começa a achar padrões demais, porque assim, a ciência trabalha reconhecendo padrões em várias áreas. Só que se você ficar muito tempo dentro de uma área, você vai começar a ver padrão onde não tem. Vou dar um exemplo. O autismo. Tem muito erro de diagnóstico. Muito. Teve um congresso no início desse ano aqui, que é a minha área, né? Eu sou coordenador do núcleo de neurodesenvolvimento infantil e o carro-chefe, vamos dizer assim, né? O maior número de casos que a gente atende lá no NUNE, para onde eu estou voltando agora, inclusive, são autistas. Você tem todos os tipos de neurodivergências lá, mas os que mais tem são crianças autistas lá no NUNE. E a pessoa que trabalha com autismo durante muito tempo, se ela não estiver bem focada na ciência, nos critérios diagnósticos, saber reconhecer de verdade, ela tende a ver crianças, esses padrões, esses falsos padrões de autismo em crianças que não têm. E aí, esse excesso de diagnósticos errados que a gente tem, entendeu? Só que isso na ciência é muito sério. Então, o que acontece? Para não ter o viés de confirmação, quando você faz um artigo, antes de você publicar, outras pessoas que não têm nada a ver com essa área vão analisar, porque elas não têm viés de confirmação, você está entendendo? Elas vão analisar com mais critério a metodologia que você usou, a amostragem, porque às vezes você acha que a amostragem está boa, mas na verdade não está. O teste, né? O grupo controle que você vai usar para aquilo ali, às vezes não vai ser suficiente, às vezes vai ter algo ali que você não percebe, que pode interferir como placebo ou algo do tipo, enfim. Quem não tem viés tem mais possibilidades de encontrar erros que você não vai encontrar, você tá entendendo? A gente lançou um artigo de exercício para função vocal, de professores, cantores e tal. Outros fones vão avaliar, porque o que acontece? Você tem vários exercícios de voz, vários. E aí, esse artigo foi para mostrar especificamente que os exercícios de função vocal eram efetivos para professores, quer dizer, respondia a pergunta se os exercícios de função vocal, que eram exercícios que já tinham sido elaborados, mas ainda não tinham sido padronizados, se eles, e esse estudo ficou muito famoso aqui no Brasil, dentro da área da fono, se eles sozinhos tinham efetividade para professores ou para cantores, ou não, entendeu? Só que você tem exercícios que não são de função vocal que pode estar ali no meio. E aí, vamos supor, um fono que é de outra área, que nem conhece esses exercícios, vai avaliar para ver se algo ali pode ter interferido e se aquilo ali realmente mostra que, de forma isolada, os exercícios de função vocal foram eficazes ou se não tinha outra coisa aí no meio, entendeu? Vou explicar. O que mais vem acontecendo a respeito dessa questão de revisões de pares é questão de orgulho. O que acontece? Igual eu estava explicando, né? Quando você vai publicar um artigo científico, sendo da área de humanas, exatas, biológicas, tem pessoas que solicitam a revisão em pares, que é outros especialistas, exemplo. Eu sou um hermeneuta e um exegeta, essa é a minha especialidade. Eu posso publicar um artigo e solicitar uma revisão em pares para que outros especialistas da mesma área, o qual eu sou, possa dar credibilidade àquele meu trabalho? Eles podem tanto dar credibilidade, validade e qualidade ao meu trabalho, ou pela revisão talvez não. Então a revisão em pares é o quê? É para certificar que o seu trabalho tem qualidade, tem uma prerrogativa, tem uma validade, tem uma importância, porque passou por um outro especialista. Entende agora? Essa é a questão. Às vezes existem especialistas que nem colocam o nome dele, mas passou por um especialista. Nem aparece publicado o nome dele. Às vezes existe, às vezes não. Exemplo, o meu manual de exegese, esse meu livro aqui, antes de eu publicá-lo, passou na mão de um outro especialista. Quem é esse outro especialista que passou? 1, 2.
Na verdade, passou na mão de 3 especialistas. Passou um membro da Academia de Letras, um membro da Academia Evangélica de Letras e um PhD pela Universidade de São Paulo, pela USP. E a revisão do hebraico para revisar o conteúdo veio de Edson de Faria Francisco, que é um PhD pela Universidade de São Paulo. Então, antes de eu publicar, eu tinha que ver o conceito dele. E ele fez várias sugestões. Para você ter ideia, quem me deu sugestão, para você ter ideia, do título da minha obra, foi ele, Edson de Faria Francisco. Quando ele leu o meu artigo. Quando ele leu o meu artigo, ele falou, professor, eu lhe sugiro uma outra temática sobre esse assunto. Ó, contém alguns erros, contém algumas más informações que eu não compreendi, a referência bibliográfica. Então ele analisou todo o corpo textual, foi feito uma revisão. Só que, veja bem, isso eu publiquei em livro. Poderia publicar em artigo? Exemplo. Vou compartilhar um artigo que eu publiquei. Exemplo, isso é um artigo meu. Certificamos que a pesquisa... Não dá para me ver, que eu estou compartilhando a tela, tá? Certificamos que a pesquisa intitulada Deus Criou o Mal, uma análise exegética de 1045.7, de autoria de Fábio Sami da Silva, foi publicado no dia 31 de outubro de 2024 como capítulo do livro Teologia e Ciência Rumo a uma Visão Integrada do Mundo, volume 3. Olha o 2 aqui, ó. 2 do livro. 2 do capítulo, isso aqui, ó. Isso é o 2. Isso aqui é o que diz que você publicou um artigo. Tem que ter o 2, tá? E tem o link também. Aí existe dentro dessa editora, tá? Onde você publica o seu artigo, onde tem vai e tem. Aí você pode solicitar ou não, antes da publicação. Só que você manda e é publicado depois de 4 a 6 meses o artigo. Não é eu mandar hoje e já ser publicado hoje. Não, senhor, não é assim não. Existe um tempo justamente onde pode ser solicitado a revisão de pares do meu artigo. Depois que é publicado, ele pode ser tanto publicado quanto pode ser rejeitado a publicação. Se for rejeitado, qual é a possibilidade? Tipo, nunca mais vou conseguir publicar algo parecido? Ou como que faz? Não. Existem as anotações. Existem as anotações. Aí você se adequa ou não àquilo que foi solicitado. Entende? Agora, vamos ver que, exemplo, a pesquisa. Né? Vamos sair um pouquinho fora da área de humanas. Humanas é um pouco mais fácil. Lembre-se, humanas você vai lidar com probabilidade. É mais fácil você publicar o artigo, tá? Agora, quando você vai tratar a área de exatas e biológico, o negócio já muda. Tá? Vai pegar a área de química, física, aí sim, aí você entra no consenso. Para entrar no consenso e revisão de pares, as pessoas não tem como esse experimento não deu o mesmo resultado qual você está querendo publicar como artigo. Porque aí você tem que fazer o experimento daquilo, toda a construção metodológica que você criou, qualquer pessoa que usar a mesma metodologia tem que dar o mesmo resultado. Logo fora da área de humanas, tá? Logo, se eu usar a mesma metodologia e não ter o mesmo resultado, aí não tem como. Alguma coisa está errada. Então, agora, na área de humanas, existe metodologia? Existe. A hermenêutica é uma metodologia. A exegese é uma metodologia. Então, quando eu faço um artigo exegético, que foi o que eu propus, então, outros exegetas têm que ver dentro da construção metodológica o qual eu utilizei, tem que dar o mesmo resultado. Dentro da construção metodológica. Isso não quer dizer que o pensamento da pessoa possa divergir do meu. Possa. Agora, o que ele está avaliando foi a metodologia o qual fez uso para fazer a construção daquela exegese. O professor Sabino, ele fez o uso da crítica textual. Poxa, dentro da evidência externa e interna, uma metodologia. Então, dentro da crítica textual, usando a metodologia da evidência interna e externa, ele tem que chegar na probabilidade qual eu cheguei. Essa é a metodologia. Então, você apresenta isso dentro do seu artigo. Tanto quando você vai escrever um artigo, você tem que colocar qual a metodologia o qual você fará uso. Quais os recursos para isso. Então, aí é onde que existe, se vai existir o consenso ou a revisão em pares. Entende assim. Agora, o que vem acontecendo, o que é? É briga de egos, é isso que eu falo. É briga de egos. O camarada tem uma obra, não, porque fulano disse isso. Mas essa obra do fulano foi em revisão em pares. Você está entendendo? Isso é briga de egos. É isso que eu digo. Tá? Isso é briga de egos. Igual você pega um pós-doutor, um docente livre aí. Pelo amor de Deus, o camarada já estudou um pós-doc. Então a credibilidade dele está além. E é um dos, dependendo da atuação, que fará parte de um consenso acadêmico, que ele com certeza fará parte de revisão em pares também. Então, porque você chega num grau
de instrução, de informação, de bagagem, de maturidade na vida, que, meu amigo, que o que você dizer, o que você falar, acaba sendo lei. Então, quem é que vai revisar algo? Quem é que revisou o artigo científico de Einstein? Entende? É isso que tem que tomar cuidado, é isso que eu falo, o ego, até que ponto chega o ego das pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas disseram, não, Einstein estava certo, Einstein não estava errado. Por isso tem que tomar cuidado que, às vezes, o pensamento de um ser humano, olha só, o pensamento de um único ser humano, às vezes, ele não tem toda aquela, vamos dizer assim, todo um currículo acadêmico. Mas, por ele ser um autodidata, que é onde que eu acho lindo, exuberante e interessante isso, existem pessoas que não têm um canudo, não têm um papel, não teve oportunidade de cursar uma instituição, uma faculdade. Mas ele tem tanto conhecimento e muito mais e além daqueles que são doutores, com diploma de doutorado. Por quê? Porque existem questões únicas dentro de cada ser humano, perspicácias dentro de cada ser humano, formas que a pessoa consegue desenvolver algo crítico, científico, justamente em cima daquilo qual ele estudou, qual ele leu, que se passar no crivo de um doutor ou um PhD, dirá, rapaz, em qual instituição você estudou? Nenhuma, eu não tenho formação nenhuma, eu sou autodidata. Rapaz, olha, se você estivesse aqui ingressado nessa instituição, eu lhe daria agora, eu assinaria a sua titularidade de doutor ou pós-doutor. Acabou. Então, são questões únicas de cada ser humano. Logo, no meio acadêmico se dá valor e direção a quem é acadêmico. O que é o acadêmico? É aquele que cursou academia, uma instituição, aquele que graduou, aquele que fez uma pós-graduação. Vida acadêmica é aquele que procura fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso é acadêmico. Só que a vida acadêmica é a vida do pesquisador. Exemplo, há pessoas que graduaram, mestraram e doutoraram. Acabou. Ele pegou o canudo de doutor e nunca mais fez pesquisa nenhuma, não desenvolveu mais nada. Ele tem uma vida acadêmica? Não, ele não tem uma vida acadêmica. Vida acadêmica é aquele que produz conteúdo sempre está produzindo conteúdo, artigo científico, publicando um livro, exemplo. Eu tenho 10 obras publicadas. No meu canal do YouTube, eu estou numa série de conteúdos, já estou na 79ª aula, se me fala a memória. Então, são conteúdos que eu venho produzindo. Isso chama-se vida acadêmica. É aquele professor que ele só vai parar de produzir conteúdo quando? Quando morrer. Quando morrer. Isso é vida acadêmica. Então, onde que eu digo agora a minha diferença, a minha para muitos por aí. Tem gente que tem um diploma, mas não tem uma vida acadêmica. Não é pesquisador. Tanto que hoje o governo, ele banca quem? Na USP. Alguém que vai fazer mestrado, aquele que leva o quê? Uma vida acadêmica para produzir um resultado benéfico para a sociedade. Agora estou falando de áreas biológicas, tá? Áreas biológicas. Então, para quem vai mestrar e doutorar, o camarada que ele vai morrer para desenvolver, igual hoje. Já conseguiram a cura do câncer? Mas o que acontece? Os daqueles que vivem uma vida acadêmica estão pesquisando até hoje para chegar num resultado único. E que alguém disser, conseguimos a cura do câncer, o que tem que acontecer? Antes de ser publicado, o que acontece? Revisão em pares. Vai passar por todos os países, vamos dizer assim, todos os órgãos, como a Anvisa aqui no Brasil, os órgãos internacionais, o órgão internacional vai constatar pelos grandes PhDs do mundo todo, usou a mesma metodologia, surtiu o mesmo efeito? Ok, mesmo efeito. Então pronto, agora sim, constatamos a cura do câncer e publica isso. Acabou. Aí vai ganhar um prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel de Medicina, o que seja. É assim. Isso é vida acadêmica. Ambos têm os seus respectivos méritos, né? Mas a vida acadêmica é onde você produz muito mais conteúdo do que apenas a formação. Se você for ver, quantos anos a pessoa leva para fazer um doutorado? Desculpa, da graduação ao doutorado. Vamos lá. 4 anos de graduação? 4 anos você de graduação. Você coloca aí 2 anos de mestrado e às vezes 2 a 3 anos de doutorado. Então você vai ter o quê? Uns 10 aninhos? Vamos colocar 10 anos? Não. Vamos chutar longe aí, bem longe. Vamos colocar 8 anos, mas vamos chutar 10 anos, ok.
10 anos você graduou, mestrou e doutorou. Ok? Em 10 anos. A vida acadêmica é o resto da vida. Aí eu pergunto, quem mais conhecimento tem? Quem fez o doutorado ou quem é um pesquisador nato? Que nunca parou de estudar. Você é um pesquisador, né, senhores? Por isso que eu falo, por isso que às vezes eu não me rebaixo a ninguém que tem título. Eu me rebaixo àquele que produz conteúdo mais do que eu. Assim. Essa é a diferença agora. Então, eu não vou avaliar a pessoa pelo título que ela tem, de mestre, de doutor, não. Eu quero avaliar o que ela produz. O que ela produz? Ah, não produz nada. Ah, então vai pra merda, então. Eu não vou esquentar a cabeça do camarada só porque tem um título de doutor, mas não produz nada? Não, tem que produzir alguma coisa. Tem que ser justo aquilo que é dito, né? É isso. O que o YouTube se tornou hoje? Hoje o YouTube, algumas pessoas estão se colocando como revisores de pares. É onde a pessoa pega o conteúdo e ela não é o conteúdo, ela pega a pessoa. Ela quer denegrir a imagem da pessoa. Quando preste bem atenção agora, Cholinho, o outro lado negativo, né? Quando é que a pessoa ela denigra a imagem de outra pessoa? Quando essa pessoa não tem conteúdo para revisar. Ela se coloca como conhecedor, mas não tem a capacidade intelectual e nem uma formação para dizer que o conteúdo em si daqui está errado. Então ela denigra a imagem, isso é um lado negativo. Ainda mais, nas redes sociais hoje, as pessoas dizem que refutam. O que é refutar? Vamos lá, o que é refutar? É colocar defeito na obra? Não. É você expor que o conteúdo da sua obra está equivocado, que você tem o melhor do que essa. E isso é refutar. O que as pessoas dizem que é refutar? Coloca o defeito, refutei. Mas e aí, qual que é o certo, então? Não, só estou falando que o seu conteúdo está errado. E qual que é o certo, então? E não tem. Isso não é refutar. Só que na cabeça dos leigos, porque eu nem esquento a cabeça com isso, na cabeça dos leigos que não sabem o que é a vida acadêmica, eu nem me importo. Exemplo, eu fiz uma série de 3 vídeos contra o Iago Martins. Eu fiz a revisão de pares. Ele mexeu com a minha área, sou especialista da área. Fui lá, peguei o conteúdo, analisei o conteúdo, expus onde estavam os equívocos e trouxe a probabilidade em cima do conteúdo melhor do que a dele. Isso é refutar. Isso é refutar. Então, muitas pessoas hoje, ainda mais na área de teologia, igual eu falei ontem na live do Antônio Miranda, Shaolin, eu, professor Fábio, eu não teria coragem de debater aspectos do direito para quem é formado em direito. Eu não teria coragem de debater com um médico a respeito da medicina, uma vez não ter estudado medicina. Agora, quando chega em matéria de Bíblia, pessoas que nunca leram nem a Bíblia completa, nunca fizeram um curso de nada, gravaram alguns versículos na cabeça e acham que é doutor em Bíblia. Reparem nisso. Em matéria de Bíblia, eu falo, muitas pessoas se julgam doutores dela. Sabe, não conhece ciência interpretativa. Eu acho que para a pessoa discutir teologia, ele precisa discutir em cima do texto. O mínimo que se exige para uma pessoa, o mínimo que eu exigiria para uma pessoa discutir comigo Bíblia conhece hermenêutica? Não. Então não dá para perder meu tempo. Mas a gente às vezes faz isso para agradar algumas pessoas. Porque se eu fosse radicalizar a minha posição, eu diria, não perderei meu tempo quem não conhece hermenêutica, interpretação de texto. E às vezes fazer um teste, aí vai dizer que eu estou humilhando a pessoa. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, eu digo sempre, cada um no seu devido lugar, mas quando se trata de Bíblia, todo mundo é doutor em Bíblia. Conhece tudo. Por quê? Porque envolve a crença e a fé. Daí ele acha que, por carregar a Bíblia, ter crença e fé, então ele está apto a discutir, a debater com pessoas que estudaram academicamente e vivem uma vida academicamente, teologicamente. Infelizmente é assim, infelizmente. Igual eu expliquei para você, refutar algo academicamente, em primeiro lugar, conhecer a obra do fulano, qual você diz que vai refutar. Conhecer a obra e conhecer os pontos. E aí você tem que provar que os pontos, o qual ele fez uso, estão equivocados. E aí você coloca a probabilidade melhor. Aí eu lhe pergunto, quem fez isso? Quem? Eu estou procurando até hoje, esses que dizem que um dia me refutaram, estou procurando até hoje. Qual a metodologia que eu uso nas minhas obras? Hermenêutica e exegese. Aí o camarada disse que me refutou. Ele fez uso da hermenêutica? Não.
Fez uso da exegese? Também não. Então onde que me refutou? Ele desconstruiu a minha metodologia? Também não. Isso não é refutar. Refutar, se eu fiz uso de uma metodologia, tem que provar que minha metodologia foi equivocada e aí traz uma probabilidade, uma metodologia melhor do que a minha. Ficou claro como que é refutar agora? Sim. Aqui estão as minhas obras. Algumas delas. Não vou colocar todas. Pronto, 3 obras aqui. Nessa obra aqui, existe a refutação a respeito da ressurreição de Jesus em cima da obra de William Lane Craig. Nessa obra aqui. Como que eu refutei? Peguei a obra de William Lane Craig, os pontos que ele inseriu, os fundamentos no qual ele colocou, chega aqui, você desconstrói e traz a probabilidade melhor do que a dele. É assim que se refuta. Tem gente que tem esse meu livro e esse meu livro aqui, ó. Tem gente que já tem essa minha obra aqui há mais de 15 anos. Isso aqui é mais de 15 anos. Falaram que me refutaram. Até hoje eu não vi. E tem gente que tem. Cadê? Me refutaram. Onde estão? Vamos colocar, preste atenção, vamos colocar que sim. Vamos colocar que sim. Que o consenso não serve para bosta nenhuma. Pode tirar agora. Em que sentido eu interpretaria isso? Quando vamos colocar aqui, a academia, ela é tendenciosa. Exemplo. Quando você vai falar de consenso acadêmico, você vai falar de consenso, vamos falar da minha área de teologia. A minha área de teologia. Minha área de teologia, a exegese e a hermenêutica, eu não vou dizer que é um consenso indestrutível. Não vou dizer isso. Tá. Mas é um consenso que nós, exegetas, os apologistas não concordam. Os fundamentalistas não concordam. Então, o consenso para fundamentalistas, exemplo, um grupo de presbiterianos vão concordar com os exegetas? Não. E olha que dentro dos presbiterianos tem exegetas, mas aonde que entra o viés? Aí está o problema. Porque às vezes o consenso é uma bosta. Porque está entrando fiéis de crença e fé. Então, logo a exegese e a interpretação vai entrar com viés para defender fé e crença em cima da visão denominacional. Existem exegetas pentecostais? Existem. Da Assembleia de Deus, católicos, da PUC, da Metodista? Existem. Mas qual viés que eles estão? Qual a metodologia que fazem uso? Volto, se a metodologia é exegética, com uma crítica textual, então não tem que entrar viés aqui. Aí logo eu sei que aquela pessoa não é exegeta. Então, nesse sentido, eu entendo. Caso o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro tinha dito isso, eu sei onde que ele quis chegar. É justamente por questão de viés de alguns que se dizem fazer parte do consenso acadêmico. Infelizmente. Nesse sentido é ruim mesmo. Né, professor? Não tem jeito de mudar isso, né? Porque eles vão usar mesmo viés religioso e outros vão usar religioso. Aí vai ficar nessa problema. Só tem um problema. Quem é verdadeiramente acadêmico não está preocupado com fé e crença de ninguém. Está preocupado em produzir conteúdo. Porque a partir do momento que você se preocupa com fé e crença, você deixou de ser acadêmico. Você se tornou um religioso. Acadêmico é para produzir conteúdo. Conteúdo. E não é para defender fé e crença. Eu produzo meu conteúdo. Qual é o meu conteúdo que eu produzo? Hermenêutica e exegese. É nisso que eu estou preocupado. Se vai agradar uns ou outros, você não me importa para mim. Não estou preocupado com isso. Ali, constatado cientificamente que está certo. Na área de humanas, não, é probabilidade. Então, quando tu fala de consenso acadêmico teológico, é 100% garantido? Aí não, aí tá errado. Aí eu vou discordar com certeza. Por quê? Porque a área de humanas. Aí é onde que entra o problema. Por que existe um consenso? Porque a maioria tem o quê? A maioria que diz que consenso acadêmico tem viés, isso mesmo. Tem viés religioso. Não tem como aqui, ó. Satanás, verdade ou mito? Qual o consenso? Qual é o consenso acadêmico teológico? É o quê? É mito? Não, verdade. É verdade. Isso é consenso, mas por quê? É isso que eu estou explicando. Mas por quê? Porque por causa do viés religioso, crença e fé. É isso que eu estou dizendo. Área de humanos. Agora eu chego aqui e desfaço o consenso acadêmico. Aqui eu vou trazer cientificamente, hermeneuticamente, dentro de uma metodologia que é mito. Acabou. É assim que se faz. Você tem ideia? Mudança de consenso acadêmico teológico. Já começa legal. Por aí. Tá, vamos lá, vamos inverter um pouquinho. Consensos acadêmicos antigos era que já não é mais consenso. Mas até então dizia que a Bíblia é o quê? Palavra de Deus. Isso é consenso acadêmico? Não mais. Não mais. A grande maioria já disse que não, então deixou de ser.
Por isso que eu falei, a área de humanas é diferente. A área de humanas é diferente. Então, hoje, já não mais. Exemplo, o consenso acadêmico é que Adão e Eva, eles... Existiram. Hoje é consenso acadêmico? Não. Não mais. De humanas, sempre existirá mudanças, mas quando é que as mudanças existem? Quando você traz o que? Um fundamento, uma probabilidade melhor daquela que é existente. Consenso acadêmico é aquilo que a maioria colocou como o fundamento melhor, até aquele período. Pode ser mudado? Pode ser mudado. Contanto que alguém traga uma probabilidade melhor daquilo que o consenso acadêmico estabeleceu. Tratando do Jesus, onde você quer. Hoje existe. É consenso acadêmico que o Jesus da Bíblia existiu. Olha agora, vamos lá. Consenso acadêmico. Não. Agora existe hoje estabelecido um consenso acadêmico do Jesus histórico. Estabelecido. Pode ser mudado? Pode. Contanto que alguém prove que o Jesus histórico não existiu. Aí surge o conceito acadêmico que Jesus histórico não existiu. Até hoje é o consenso, ou seja, a maioria. Volto, é o que as pessoas não entendem. Quando o consenso acadêmico diz, é o que está ali como provável. Isso quer dizer que a verdade absoluta? Não. Preste bem atenção, na área de humanas é o que é provável. Tá? E tudo que é provável pode ser modificado. O que você não consegue modificar é a verdade. Só para você dizer que é a verdade, aí é uma outra área. Precisa de um experimento, precisa de uma constatação. Entende a diferença agora? É volúvel. Ou seja, para você desconstruir algo volúvel. A área de humanas é volúvel. Então está em modificações, está em probabilidades. E vai nascendo surgimentos arqueológicos, históricos, melhores do que o foi estabelecido anteriormente. Então o consenso acadêmico de humanas teológicas pode ser mudado, pode ser modificado. Só que na cabeça de quem não entende o que é o consenso acadêmico, acha que a verdade é isso aqui mesmo, está estabelecido e está tudo certo. Não, é volúvel. Pode ser modificado. É isso que tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo novamente do Iago Martins. Ele colocar lá, provando o Jesus histórico definitivamente. Essa palavra definitivamente foi pesada. Aí, quais foram os fundamentos que ele utilizou? Crença. Viés religioso. O que aconteceu? Ele foi citando historiadores, peguei um por um, peguei a obra de cada um deles, peguei a leitura e a interpretação que ele fez e trouxe a probabilidade melhor. E gerei problemática. O que acontece? Como você desconstrói o argumento de alguém? É você pegando a severidade da informação dele, da afirmativa dele, e gerando problemática. Se ele, o autor que escreveu aquilo como uma verdade, como uma veracidade, alguém levanta o contraponto argumentativo, provocativo, no sentido de construir o pensamento, e ele ter resposta para isso, aí beleza. Ok, então o argumento dele está garantido. Agora, quando eu gero uma problemática em cima daquilo que a pessoa afirmou, e ela não consegue responder àquela problemática, então aquilo que ele escreveu não tem sustentabilidade, não tem fundamentação. Porque a fundamentação ela existe em cima das problemáticas levantadas em cima do argumento. Se ele obter resposta para tudo, beleza, ele construiu um fundamento. Se eu levantei argumentações para desconstruir, gerar a problemática e não tiver respostas fundamentadas, então seu argumento é falho. A sua proposição é falha. É onde as pessoas têm a tendência de não responder, fazer o quê? Sair pela tangente. Obrigado para todo mundo que chegou até o final. Valeu e não se esqueça de colocar o sininho para receber mais notificação. Valeu, pessoal. Tamo junto e fui!